Olá, neste vídeo abordaremos as principais distinções entre as abordagens de pesquisa quantitativa e qualitativa, destacando suas características metodológicas e epistemológicas. Também refletiremos sobre a relação entre essas abordagens e os dois principais tipos de raciocínio lógico utilizados na construção do conhecimento científico, a dedução e a indução. Enquanto a pesquisa quantitativa, de natureza mais objetiva e mensurável, frequentemente se apoia no raciocínio dedutivo para testar hipóteses formuladas a partir de teorias prévias, a pesquisa qualitativa, por sua vez, tende a adotar um percurso indutivo, partindo da observação e da escuta atenta dos fenômenos para construir interpretações. Então, nosso objetivo é compreender como essas escolhas metodológicas influenciam os caminhos da investigação científica e por meio de que tipo de raciocínio lógico essa abordagem se dá. Bem, então, os métodos quantitativos são fundamentados na lógica das ciências exatas e da natureza. Então, visam medir, quantificar e analisar fenômenos por meio de números e de estatísticas. Então, o método quantitativo se caracteriza pela objetividade, que busca reduzir a interferência do pesquisador. Os dados devem ser colhidos e analisados de forma impessoal, permitindo que diferentes pesquisadores cheguem aos mesmos resultados se seguirem os mesmos procedimentos. Outra característica da abordagem quantitativa de pesquisa é a lógica dedutiva. Parte-se de teorias já existentes, teorias gerais, para formular hipóteses que são testadas na realidade. É o famoso raciocínio do tipo: se A, então B. E a dedução testa previsões baseadas em modelos teóricos. Outra característica da abordagem quantitativa é que, nesse caso, buscam-se leis gerais, relações de causa e efeito. Então, o objetivo é identificar padrões que se repetem e estabelecer relações causais. Por exemplo, o aumento do consumo de açúcar causa aumento da glicemia. Então, a causalidade é central no método quantitativo, principalmente nos estudos de modelo experimental. Embora também possa se deduzir causalidade em outros estudos, como estudos de corte, por exemplo, que são observacionais, geralmente. E a pesquisa quantitativa também busca por leis ou expressões matemáticas ou estatísticas que permitam uma previsibilidade, porque baseados na teoria da probabilidade. Então, através da modelagem estatística, o pesquisador tenta prever comportamentos futuros. Por exemplo, modelos que estimam o risco de doenças com base em variáveis como idade e hábitos de vida. Outra característica do método quantitativo, em que se busca, por meio da abordagem quantitativa, é a generalização. Os resultados obtidos em uma amostra representativa podem ser generalizados para uma população maior, da qual aquela amostra foi retirada. Isso exige técnicas rigorosas de amostragem, técnicas probabilísticas. E outra característica do método quantitativo é a pressuposição de uma realidade externa ao pesquisador,
e de que essa realidade pode ser conhecida, ou seja, adota-se a visão positivista de que existe uma realidade objetiva e independente da percepção do pesquisador e que é possível conhecê-la por meio de métodos científicos. Outra característica da abordagem quantitativa de investigação é que as perguntas de pesquisa devem ser específicas e claras. Ou seja, as perguntas são formuladas de maneira precisa, geralmente buscando medir a associação entre variáveis ou testar hipóteses. E além de que, ainda na abordagem quantitativa, as hipóteses são definidas antes da coleta de dados. O pesquisador formula hipóteses hipóteses bem claras, antes do início da pesquisa, porque isso permite testar se os dados a serem coletados confirmarão ou rejeitarão as hipóteses. Outra característica também importante da pesquisa de abordagem quantitativa é que as escalas de mensuração das variáveis devem seguir padrões bem estabelecidos. Então, utilizam-se instrumentos validados e escalas padronizadas, por exemplo, escalas do tipo Likert, escalas de autoavaliação, outras escalas de atitudes ou escalas de avaliação de sintomas, garantindo a comparabilidade e a validade dos dados. Agora vamos às características principais da abordagem qualitativa. Os métodos qualitativos buscam compreender os significados, as experiências e os contextos vividos pelos participantes da pesquisa. Então, estão mais próximos das ciências humanas e sociais. Uma característica da pesquisa de abordagem qualitativa é a subjetividade. Por quê? Porque se valoriza a interpretação do pesquisador e dos participantes. Então, a subjetividade não é vista como um problema, mas como parte da produção do conhecimento. E a lógica aí é indutiva. O raciocínio é de lógica indutiva. Porque se parte da realidade observada para, a partir dessa realidade, gradualmente construir compreensões teóricas. Então, o conhecimento emerge da análise do contexto e dos dados coletados. Outra característica da abordagem qualitativa é a flexibilidade do pesquisador. Então, a investigação é aberta a mudanças de percurso. O roteiro pode ser adaptado conforme surgem novos dados e novas compreensões. E ainda outra característica é a grande diversidade de técnicas de coleta e análise de dados. Então, entrevistas em profundidade, por exemplo, grupos focais, observação participante, análise de discurso, análise documental, e entre outras técnicas. E a escolha vai depender do objetivo do estudo. Outra característica ainda da abordagem qualitativa é que esse tipo de abordagem não tem como objetivo testar ou refutar hipóteses, porque não há geralmente hipóteses a serem confirmadas ou rejeitadas. O foco é explorar e compreender um fenômeno. Ainda na pesquisa qualitativa, a amostragem, a coleta e análise dos dados podem ocorrer ao mesmo tempo, porque o processo é interativo, é cíclico. À medida que os dados são coletados, já se inicia a sua análise, o que pode influenciar novas coletas. Por outro lado, os dados na pesquisa de abordagem qualitativa podem ser constituídos por fotos,
por imagens, figuras, documentos ou outros registros, não só de conteúdo por conteúdo de palavras, né? Então, até de fotos, de imagens, de figuras e documentos pode-se fazer digamos, podem constituir dados da pesquisa qualitativa. Porque além da fala, a valorização de múltiplas formas de expressão e documentação da realidade. Ainda na pesquisa qualitativa, as amostras não precisam ser numericamente grandes. Por quê? Porque o foco está na profundidade e na riqueza de informações, não na representatividade numérica. Então, amostras pequenas, porém significativas, são muito frequentes na pesquisa de abordagem qualitativa, que também busca uma compreensão profunda de fenômenos e vivências, além do significado atribuído a eles. Então, a intenção é captar o sentido que os participantes atribuem às suas experiências e contextos, construindo uma visão rica e detalhada do fenômeno. Lembrar que aqui eu estou colocando como uma dicotomia, mas a tendência muito contemporânea de investigação científica é que haja associação de abordagens qualitativas e quantitativas, que constituem os métodos mistos. Então, em um mesmo estudo, se busca integrar o melhor de ambas essas abordagens. Então, a combinação pode ser de forma sequencial ou concomitante de métodos quantitativos e qualitativos. Então, por exemplo, primeiro se aplicam questionários, depois se realizam entrevistas em profundidade. Ou podem ser também ao mesmo tempo. Por exemplo, aplicar questionários e fazer observação participante simultaneamente. Então, há uma grande diversidade de estratégias de coleta, de tratamento e de análise de dados na abordagem mista, porque há uma combinação de diferentes técnicas, portanto, também de análise dos dados. Então, podem ser aplicadas escalas padronizadas, mais o estudo das narrativas, pode-se realizar análise estatística e análise de conteúdo qualitativa, e também várias formas de interpretação. Então, a integração entre métodos quantitativos e qualitativos é cada vez maior. Por quê? Porque essa integração permite uma compreensão mais completa. Então, os números explicam quanto ou com que frequência, enquanto as narrativas explicam o como e o porquê. Então, os métodos de abordagens qualitativa e quantitativa, embora representem diferentes estratégias de pesquisa e que diferem em sua questão teórica, epistemológica e ontológica, a gente, só para que eu falei em questões ontológicas e epistemológicas, a gente precisa lembrar que os pesquisadores quantitativistas percebem a verdade como algo que descreve uma realidade objetiva, separada do observador e esperando para ser descoberta, enquanto que na pesquisa quantitativa lidam-se com números, né? A gente vai lidar com números, com lógica e com a postura objetiva. Então, a pesquisa qualitativa, né, eu acabei descrevendo ambas pesquisas quantitativas. A quantitativa percebe a verdade como algo que vai expressar, os dados vão expressar uma realidade objetiva, e a pesquisa quanti lida com, e ao mesmo tempo que lida com números, com lógica e uma postura objetiva. Então, concentra-se em dados numéricos e imutáveis e em um raciocínio
convergente, em vez de raciocínio divergente, né? Divergente é a geração de uma variedade de ideias sobre um problema de pesquisa de maneira espontânea e fluida. Já agora sim, os pesquisadores qualitativistas estão preocupados com a natureza mutável da realidade, criada por meio das experiências das pessoas. Quer dizer, é uma realidade em evolução, na qual o pesquisador e o pesquisado são mutuamente interativos e inseparáveis. Então, o uso de uma dessas abordagens, ou das duas, uma abordagem mista, depende dos pesquisadores, né? Digamos, o pesquisador pode ter sempre uma abordagem qualitativa e essa sua experiência faz com que ele acredite e busque realizar sempre pesquisas qualitativas. E também depende do método de coleta de dados e da análise dos dados. Então, e os fundamentos teóricos de cada método também atinge as bases epistemológicas, foi o que eu quis dizer há pouco, quando falei epistemológico e ontológico. Então, a gente precisa lembrar que são abordagens que se complementam. Por quê? Porque o método qualitativo, né, é interpretativista ou construtivista e rejeita muitas vezes o positivista, a suposição positivista, e o quantitativo ele é baseado no positivismo. Então, a posição ontológica do quantitativismo é de que existe apenas uma verdade, uma realidade objetiva que existe independente da percepção humana. Então, o investigador e o investigado, eles são independentes. Foi isso que eu quis dizer e que acabei misturando um pouco quando disse há alguns momentos, né? Então, eu queria inicialmente falar das características das duas abordagens, qualitativa e quantitativa, para partir para o raciocínio subjacente, né, que são os raciocínios lógicos mais conhecidos, que são a indução e a dedução. Então, agora vou partir para essa correlação, essa explicação, né, de qual é o raciocínio que está subjacente a cada uma dessas abordagens.